Maio 11, lendo a história de Deus. Segundo Samuel 19. Disseram a Joabe: o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. A vitória daquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército entrou furtivamente na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho! Meu filho! Joabe repreendeu Davi. Então, Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a dos teus filhos e filhas, e a das tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora, vai e encoraja os teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então, o rei levantou-se e sentou-se à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Davi retorna para Jerusalém. Enquanto isso, os israelitas fugiram para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia dizendo: o rei nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. E agora fugiu do país por causa de Absalão. Já Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. Por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadoque e Abiatar: pergunte às autoridades de Judá por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio. Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue, porque seriam os últimos a ajudar no meu retorno. Digam a Amasa: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor se, de agora em diante, você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram o coração de todos os homens de Judá, de modo que eles mandaram dizer ao rei: volta com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, desceu depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, servo da casa de Saul, com os seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se diante do rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime, nem te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então, Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: o que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? O rei perguntou a Simei sob juramento: você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e se encontrou com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete?
Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para amontá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal do teu servo ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faz o que for bom aos teus olhos. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Então o rei lhe disse: Você já disse o suficiente. A minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mefibosete, porém, disse ao rei: Deixa que ele fique com tudo. Agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Barzilai, de Gileade, também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Maanaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: Venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: Quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? O teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de cantores e cantoras. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. O teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão. Mas não há motivo para que uma recompensa dessa. Permita que o teu servo volte, para que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Aqui, porém, está o meu servo Quimã, que ele vá com o Senhor, o rei. Faz por ele o que for bom aos teus olhos. O rei disse: Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor. Tudo o mais que você desejar de mim, eu o farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal e Quimã foi com ele. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo, os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar: porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens. Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: Fizemos isso porque o rei é nosso parente mais próximo, porque vocês estão irritados. Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: Somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês, porque nos desprezam. Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Contudo, os homens de Judá responderam ainda mais asperamente do que os israelitas. Segundo Samuel 20, a rebelião de Seba contra Davi. Também estava lá um homem perverso chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Todos de volta para casa, ó Israel. Então, todos os homens de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Os de Judá, porém, permaneceram com o seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar em uma casa, sob guarda, as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais teve relações sexuais com elas. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. O rei disse a Amasa: Convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Amasa, porém, levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pela lei. Então Davi disse a Abisai: Agora Seba, filho de Bicri,
será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos." Assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. "Como vai, meu irmão?" disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. As suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então, Joabe e Abisai, o seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: "Quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe." Amasa jazia em uma poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com um manto. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha. Quando o exército de Joabe estava para derrubar o muro, uma mulher sábia gritou da cidade: "Ouçam, ouçam, digam a Joabe que vem aqui, para que eu fale com ele." Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: "Tu és Joabe?" Ele respondeu: "Sim." Ela disse: "Ouve o que a tua serva tem para te dizer-te." "Estou ouvindo", disse ele. Ela prosseguiu: "Antigamente se dizia: peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel, porque queres arruinar a herança do Senhor." Joabe respondeu: "Longe de mim uma coisa dessa, longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema. Um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora." "Muito bem", disse a mulher. "A cabeça dele será lançada a ti, do alto do muro." Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e os seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. Joabe voltou para junto do rei em Jerusalém. Os oficiais de Davi. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era secretário. Seva era escriba. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Ira, de Jair, era sacerdote de Davi. Segundo Samuel 21, os gibeonitas são vingados. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: "A fome veio por causa de Saul e da família sanguinária dele, por terem matado os gibeonitas." Então, o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento. Saul, porém, no seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: "Que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor?" Os gibeonitas responderam: "Não exigimos nem prata nem ouro de Saul ou da família dele, nem queremos matar ninguém em Israel." Davi perguntou: "O que querem que eu faça por vocês?" Eles responderam:
quanto a um homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados diante do Senhor em Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito diante do Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mandou buscar, porém, Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filho de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte, diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina tocassem neles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes-Gileade. Estes haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus que os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de Jonatas, o seu filho, e também os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Batalhas contra os filisteus. Houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi ficou exausto, e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. O peso da ponta de bronze de sua lança era de 300 siclos. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Contudo, Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então, os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disso, houve ainda outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Em outra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré, Origim de Belém, matou o irmão de Golias, o giteu, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Em outra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Salmo 5, para o mestre de música, para flautas, Salmo de Davi. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemido. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo atentamente. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não permanecem na tua presença. Odeias todos os que praticam a perversidade. Destrói os mentirosos, o Senhor detesta os assassinos e os traiçoeiros. Eu, porém, pelo teu grande amor leal, entrarei na tua casa. Com temor me inclinarei em direção ao teu santo templo. Guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. O seu interior é pura destruição.
A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles nas suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Salmos 38, Salmo de Davi, uma petição. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, não há parte sã no meu corpo, não há saúde dos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável para mim. As minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. As minhas costas ardem de febre. Não há parte sã no meu corpo. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. O meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. O meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Os meus amigos e companheiros me evitam, por causa da doença que me aflige. Os meus vizinhos ficam longe de mim. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que querem me prejudicar anunciam a minha ruína e passam o dia planejando traição. Eu, porém, como um surdo, não ouço, como um mudo, não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus, pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Estou em angústia por causa do meu pecado. Os meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal acusam-me, apesar do bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Salmos 42, livro 2, Salmos 42 a 72, para o mestre de música Masquil dos Coraitas. Como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com o cortejo, conduzindo-o à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama o outro abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. De dia o Senhor me concede o seu amor leal, de noite a sua canção está comigo. Esta é a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vaqueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus.
Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.